Notícia que acabou de ser confirmada direto de Brasília. Ministro acabou de ser afastado do cargo, gente, tá? E todos vocês vão gostar e muito desta bomba que acabou de explodir e que devastou o judiciário agora, neste exato momento. Acabou de ser confirmado, gente, tá? Ministro acabou de ser afastado do cargo, já tá fora do cargo. E o motivo, vocês vão ficar chocados, gente, tá? Bomba, 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 que eu vou trazer e explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra bomba que também acabou de explodir em Brasília é a seguinte. Delação do careca do INSS, gente, tá? Jornal acaba de soltar uma bomba sobre a tão temida delação do careca do INSS, gente, tá? E o desespero tomou conta do Lulinha e do Lulão. Eu vou explicar essa bomba que acabou de explodir, gente. A notícia tão aguardada, tá? Delação do careca do INSS. Jornalista acaba de soltar uma bomba sobre este assunto e é claro que eu vou trazer e explicar para vocês nos mínimos detalhes essa bomba que atingiu em cheio o Lulinha e o Lulão, o paizinho que deve estar desesperado com essa notícia. E falando em Lulão, gente do céu, neste exato momento, tá? Acabou de explodir uma bomba contra Lula da Silva e é sobre corrupção, gente, tá? Um grande escândalo acabou de explodir dentro do governo Lula e eu acho, gente, que o Lula deve estar furioso, deve estar pistola com essa notícia que acabou de sair na imprensa. É um escândalo envolvendo Lula e corrupção. Eu vou trazer também essa informação. Gente, eu vou fazer diferente, não vou ficar dando spoiler de tudo que eu vou trazer, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já vou começando aqui, já dando início aqui com as informações, sendo rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Ó, aqui embaixo no canal vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Faz isso aqui, ó, clica em cima, na hora, automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal, gente. Logo de cá, olha só, gente, tá? O que o Lula é capaz de fazer é muita crueldade e muita perversidade. Veja aqui nesse vídeo o que o Lula é capaz de fazer para se perpetuar no poder. Eu tô chocada com esse vídeo, vocês vão ficar também, assistam. Pensa que vai pagar esse gás? Você acha que caiu do... Quem é que vocês pensam que vai pagar esse gás? Você acha que caiu do céu esse gás? Não. Quem vai pagar é você. Porque o governo não produz dinheiro. O governo tira dinheiro de você. Enquanto um trabalhador trabalha para pagar o seu botijão de gás, muita gente que representa voto vai ganhar o botijão de graça, pago com o seu dinheiro. Ah, mas precisamos para os pobres. Os pobres precisam muita coisa. Precisam até trabalho. Mas como nós temos quase 100 milhões de brasileiros pendurados em programas sociais, que agora com essa história do gás deve ultrapassar os 100 milhões, ou seja, mais da metade da população brasileira. É esse país que a esquerda está construindo. É esse país que o PT constrói. É esse país que já perdeu 2 centenas de grandes empresas, a maioria delas para o Paraguai. Outras simplesmente fecharam as portas. É esse país que tem recordes de pedido de recuperação judicial e de sentenças decretando falência. Recorde histórico. Somente em 2025 foram mais de 5 mil, por causa desse coitadismo que tira as pessoas do trabalho, dá uma bolsa qualquer, dá gás de graça, mas quem está pagando é você, trabalhador. O tal de Partido dos Trabalhadores, que deveria defender o trabalhador, defende no Brasil a vagabundagem, porque o trabalhador de verdade, que paga imposto, é ele que está pagando isso. O senhor está sendo descontado no seu contra-cheque, o senhor acorda de manhã, leva sua marmitinha para o trabalho, sim, parte do seu salário está sendo retirado para pagar gás de gente que não quer trabalhar. Quem é que vocês pensam que vai pagar esse gás? É isso que deixa a gente furiosa, né, gente? Claro que tem muitas famílias que precisam receber o gás. Claro que existe, gente. Afinal de contas, o Lula quebrou o Brasil. Mas a grande questão aqui, que deixa a gente furioso, é porque tem famílias, tem pessoas que recebem esse auxílio do Lula que não precisam. Esse é que é o fato. O Lula, ele sai distribuindo à torta e à direita, não tem uma política de fiscalização para realmente conceder o benefício para quem realmente precisa. É tipo assim, vai lá, faz o cadastro, sai distribuindo e alguém tem que pagar essa conta, gente. Lamentavelmente, é o dinheiro dos nossos impostos que está pagando tudo isso para pessoas que não precisam.
Mas agora em ano eleitoral, o Lula quis, né, substituir o Gás dos Brasileiros, que já existia, que já estava concedendo, né, esse benefício, gás, mas o Lula quer um nome dele, né? Então vai ser o Gás do Povo, é o gás do Lula, né? Acabou o Gás dos Brasileiros, que inclusive vinha do governo Bolsonaro ainda, e agora vem aí o novo benefício do Lula. Em ano eleitoral, o Lula é capaz de qualquer coisa para se perpetuar no poder. Gente, eu tive acesso aqui a um vídeo da Madeleine, gente, tá? Essa jornalista jogou a lama no ventilador. Ela fez uma acusação aqui contra o Lula, que eu confesso para vocês que eu não sabia dessa notícia. E eu acho que assim que o Lula descobrir esse vídeo, alguém deve mostrar esse vídeo aqui para o Lula. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser apagado. Jornalista aqui, a Madeleine, fez uma denúncia, uma acusação. Ela fez uma revelação muito grave, na verdade, gravíssima contra o Lula. E eu acho que esse aqui é um dos vídeos que eles vão dar um jeito de apagar da internet. Então, assistam enquanto ainda dá tempo. Assistam enquanto eles ainda não apagaram esse vídeo. Na hora que chegar lá no finalzinho, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso para vocês. Vejam só. Mas assistam com muita atenção para vocês entenderem. Tem um ponto ali do vídeo que ela faz uma acusação muito grave contra o Lula. Vejam só. O Lula disse literalmente que nós vamos abrir guerra e tem que ir lá massacrar quem noticiar coisas contra o governo. Precisa mais escancarado que isso? Se o Jair Bolsonaro dissesse essa frase literal como o Lula disse, o que aconteceria nas redações no Brasil? Qual que seria a reação da imprensa, das nossas associações de jornalistas? Tudo o que o Bolsonaro fez com a imprensa, eu incluída, todas as loucuras que ele fez, ele jamais meteu o louco no nível que o Lula meteu agora, de declarar guerra contra a imprensa e chamar a militância para atacar jornalista. Quem tá falando não é bem isso, tá falando o quê? Que o Lula é senil? Não é senil. Ele quis dizer isso, ele falou isso. Nós estamos falando de um presidente que anos atrás agradeceu publicamente um militante do PT e um filho dele que, para defender, entre aspas, a honra do Lula, empurraram uma pessoa debaixo de um caminhão. Essa pessoa já morreu até, teve sequelas até a morte. Ele agradeceu o cara. Agora ele tá falando, ele quer que aconteça o quê com os jornalistas? Francamente. E assim, mais cara de ditadura do que esse samba enredo não tem. O Lula disse, literalmente... É isso aí, gente, tá? Mais cara de ditadura nesse samba enredo não tem, gente, tá? Acusação gravíssima, viu? Que ela fez aqui contra o Lula. Escreva o que eu tô dizendo pra vocês, gente, tá? Rapidinho esse vídeo aqui deve ser tirado do ar. A acusação foi muito, muito grave. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos falar agora sobre Lula. Falando, gente, daqui a pouco, tá? Bomba, bomba, bomba em Brasília. Magistrado, ministro foi afastado do cargo, tá fora do cargo, e o motivo vocês vão ficar chocados. Mas antes, deixa eu trazer aqui essa tragédia pro Lula, né? Isso aqui seria a pior notícia sobre o Lula agora em ano eleitoral. O Lula deve estar desesperado com as notícias sendo reveladas na imprensa. E o pior, até a imprensa de esquerda revelando as bombas contra o Lula, como essa daqui, ó. Sobre Lula, Brasil repete pior posição no índice de percepção da corrupção, gente, tá? Falou em Lula, a gente já lembra logo da palavra corrupção. É impressionante, né? Mais uma bomba envolvendo Lula e corrupção saiu aqui agora no Antagonista. Vejam só. Com 35 pontos numa escala de 0 a 100, o Brasil, sob a presidência de Lula da Silva do PT, repetiu a segunda pior nota da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção, o IPC, divulgado nessa última terça-feira 10 pela Transparência Internacional. A Transparência Internacional acabou, gente, tá, de destruir a eleição do Lula. Sobre o governo Lula, gente, tá? Sobre o governo Lula, o Brasil repete o pior índice de percepção da corrupção e é um índice histórico. Os anos em que o Brasil melhorou, né, melhor pontuou no IPC foram 2012 e 2014 com 43 pontos.
2013 com 42 pontos, 2016 com 40 pontos. As piores pontuações registradas foram em 2024, com 34 pontos, 2018, 2019, com 35 pontos e 2023 com 36 pontos. Então tá aí. Embora o Brasil tenha chamado a atenção internacional em 2025 pela resposta firme, né, histórica do STF, responsabilização do ex-presidente Bolsonaro e outras conspirações, né, que atentaram contra a democracia, também chocou o mundo, né, com o caso de microcorrupção em escala inédita no INSS e no Banco Master. Ou seja, segundo a Transparência Internacional, por causa dos escândalos aqui dentro do governo Lula, tá? Diga-se de passagem, é bom frisar, por causa dos escândalos do INSS, Banco Master chamou a impunidade generalizada mesmo para corruptos confessos. Impunidade generalizada mesmo para corruptos confessos e candidaturas desmoralizantes de ministros do próprio STF, diz o diretor executivo da Transparência Internacional, gente, tá? Em meias palavras, a corrupção também corrói profundamente a democracia e o Brasil precisa urgentemente resgatar e priorizar o enfrentamento deste problema. Só que o grande problema, senhor diretor da Transparência Internacional, é que quem está na presidência da República é um homem que está se lixando para a corrupção. É um homem, tá, cujos seus escolhidos, seus diretores, seus ministros, seus cupinchas, que estão aí à frente, né, das principais estatais, Correios, por exemplo, Petrobras, são exatamente as pessoas que deveriam zelar e proteger essas instituições, esses órgãos, e são exatamente aqueles que enchem os bolsos e as contas bancárias de dinheiro. Basicamente, a grande maioria indicados pelo Lula durante todas as sugestões, envolvidos até em pescoço escândalo de corrupção da Lava Jato, Mensalão, Petrolão e agora INSS e escândalo do Banco Master. Nunca, gente, tá? Jamais o Lula ia passar por uma gestão sem que escândalo de corrupção explodisse dentro do seu governo. E agora, segundo a Transparência Internacional, sobre o Lula, o Brasil repete mais uma vez. Sobre o Lula lá atrás, Lula depois, agora Lula 3 e a percepção de índice de percepção de corrupção explodiu mais uma vez, gente, tá? Transparência Internacional destruiu a credibilidade do Lula sem dó e nem piedade e gerou pânico e desespero na esquerda, gente. Uma notícia dessa, da Transparência Internacional, em um ano em que o Lula tá aí louco para se perpetuar no poder, é uma das piores notícias, né? Agora vamos falar, gente, tá, sobre uma notícia que gerou pânico em Brasília, principalmente no Lulinha e no Lulão, o pai do Lula. Por quê? Segundo informações do portal de notícias Metrópolis, investigação avança e dá à careca do INSS apenas 2 meses para delatar. Agora sim, gente, foi batido o martelo e o careca do INSS continua preso, porque todos eles queriam que ele fosse solto, né? Mas não. Para desespero, o ministro André Mendonça bateu o martelo e manteve o careca do INSS preso. Essa notícia foi revelada na semana passada. A defesa vem fazendo sucessivas tentativas de tirar ele da prisão, porque o prazo, gente, tá chegando ao fim e ele vai ter que escolher se vai delatar ou se vai apodrecer dentro da cadeia. E aí, o que é que vocês acham que ele vai decidir? Tá aqui, gente, tá? A notícia que gerou pânico e desespero no Lulinha e no Lulão. Quer entender essa bomba? As investigações sobre a farra do INSS avançam a passos largos no STF. Policiais que trabalham no caso pretendem entregar até abril o relatório que detalha o esquema bilionário que lesou aposentados e pensionistas. Aquele relatório, gente, tá? Que cita o nome do Lulinha várias vezes. Com isso, 2 pivôs do escândalo têm seus últimos momentos para firmar um acordo de delação premiada. O lobista Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, que também sabe muita coisa e pode delatar. A coluna Paulo Capelli apurou que, após a conclusão do relatório pela Polícia Federal e a formalização da denúncia, a Justiça respeitará eventuais pedidos de colaboração. É o que o Brasil inteiro quer, né? Delação, careca do INSS delata, entrega todo mundo, entrega tudo que você sabe, as provas, tudo.
Até lá, contudo, as autoridades estão dispostas a ouvir o que a dupla tem a acrescentar às investigações. Se Careca do INSS e Camisote entregarem peixes graúdos, deverão obter benefícios no âmbito da ação penal que será instalada. A roubalheira foi revelada em uma série de reportagens publicadas pelo Metrópolis, conduzidas pelos jornalistas Fábio Leite e Luiz Carvalho. Ou seja, se o Lulinha, gente, tá, chegar na Polícia Federal e entregar peixe graúdo, gente do alto escalão, tipo Lulinha, o filho do Lula, por exemplo, dentre outras autoridades, aí ele consegue muito benefício. E aí, gente, tá? É isso. Semana passada pediram soltura, pediu libertação para ele, o André Mendonça foi lá, manteve ele preso, inclusive a gente tem informação de que gente do alto escalão não gostou, queria que ele fosse liberado, mas ele continua preso, para desespero de grandes autoridades do Judiciário, do Executivo, do Congresso Nacional. Tem muita gente envolvida nesse escândalo de corrupção da roubalheira do INSS. Careca do INSS sabe muita coisa e, se ele quiser, pode entregar todo mundo, ele pode delatar, ele tem provas, ele sabe tudo o que aconteceu, para quem que ele deu dinheiro, para quem que ele não deu dinheiro, para quem que ele saiu distribuindo dinheiro. Gente pode, né, ter feito lobby. Gente, tá? A batata definitivamente assou para o Lulão e o Lulinha. Outra notícia, gente, tá? Que eu sei que vocês vão gostar, é essa que está aparecendo aqui agora na sua tela. Notícia boa, gente, para o Flávio Bolsonaro em ano eleitoral. O Lula, se assistir esse vídeo aqui, vai dar um infarto, gente, tá? Flávio Bolsonaro cresce de forma tão avassaladora que até o ex-diretor da Datafolha, instituto de pesquisa mais acompanhado e respeitado do Brasil, está impressionado com a força do clã Bolsonaro, com a força do Bolsonaro e com a força do Flávio Bolsonaro. Assistam, gente, tá? É um vídeo que, se o Lula assistir, vai dar um infarto. Vejam só. Sem a campanha, de fato, sem o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, com todas a divulgação que há quando há um lançamento, foi um lançamento meio que improvisado, né? Então, é inegável a força do clã Bolsonaro nas eleições, da força da transferência de votos de Jair Bolsonaro nessa eleição. Isso é inédito. Essa transferência não costuma ser tão automática, ser tão importante quanto é a que a gente está observando agora. Essa ascensão rápida de Flávio Bolsonaro, herdando os votos do pai. Então isso é algo que a gente vai prestar muita atenção para ver até onde vai, qual é o teto de Flávio Bolsonaro. Lula já mostra que tem um teto. Nas situações de segundo turno, por exemplo, ele chega no máximo em alguns institutos a 49%. Parece que esse é o teto. A gente não sabe qual é o teto de Flávio Bolsonaro nesse momento. Essa é a grande preocupação. O Lula, gente, estagnou. O Lula parou. Ele não consegue subir do que ele já está. A contrapartida do Flávio Bolsonaro, que estava um pouquinho abaixo, começou a crescer de forma muito rápida, avassaladora. Tanto é que o próprio ex-diretor do Datafolha, gente, tá? Que é o instituto de pesquisa mais renomados e respeitados do Brasil. Toda quinta-feira sai pesquisa do Datafolha, gente, e esse ano, então, principalmente, Lula da Silva, quem está candidatando ao Senado, ao Congresso, fica todo mundo de olho aqui na Datafolha. E o próprio ex-diretor dizendo, olha, eu tô chocado, eu tô impressionado com a munição do clã Bolsonaro, né? Com a força do Bolsonaro, com a força que ele está dominando esse pleito eleitoral de 2026. E se continuar do jeito que está, gente, se o Flávio Bolsonaro continuar crescendo dessa forma rápida como está crescendo, o Lula vai comer poeira. O Lula vai ficar no chinelo. Para desespero de Lula da Silva, o Flávio Bolsonaro tem conquistado eleitores, aqueles eleitores que estão decepcionados com Lula, né? Foram tantas promessas que o Lula fez durante a campanha que não foram cumpridas. Tem muito eleitor de esquerda que está muito decepcionado. Tem eleitor que está furioso com Lula na questão do imposto de renda, que demorou demais. Foi lá no finalzinho, porque vamos deixar para o finalzinho,
né? Teve lá, não vou taxar as blusinhas, né? E o Lula foi lá e taxou. A questão do Pix, né, gente? Tá aí surgindo informação que agora acima de 5 mil, a Receita Federal vai estar em cima. A questão da picanha, da cervejinha, né? Que o Lula basicamente venceu aquela eleição por causa dessa promessa e o povo não tá tendo acesso a picanha e cervejinha, tá muito caro. Gente, se eu for ficar aqui nomeando as lorotas, as mentiras do Lula, eu vou ficar aqui o dia inteiro. E os esquerdistas estão começando a acordar. Então é por isso que o Flávio Bolsonaro tá crescendo. Só que tá crescendo de uma forma tão avassaladora que o Lula tá desesperado. Então a prova de tudo que eu venho dizendo para vocês, gente, tá aqui nesse vídeo que eu acabei de postar para vocês, a prova do crescimento exponencial do Flávio Bolsonaro. Agora, gente, notícia tão aguardada finalmente acabou de ser confirmada, gente, tá? Aquele ministro abusador, ele acabou de ser afastado do cargo. Gente, eu não tô acreditando aqui nessa notícia. Vocês que acompanham aqui o canal Fabiana Cardoso, vocês sabem que eu tô trazendo aqui os detalhes e destaques dessa notícia. Vocês sabem que é um tema que me deixa furiosa, me deixa devastada, me deixa, né? Vocês sabem muito bem que é um tema que eu vou pra cima mesmo. Essa questão de abuso contra mulheres. E o magistrado é aquele, gente, tá? Aquele magistrado que abusou lá da menina e depois surgiu uma outra notícia de que ele teria abusado de uma ex-funcionária, ou seja, teve mais denúncias contra ele depois daquele primeiro que aconteceu lá em Camboriú. E agora, gente, tá? Acaba de sair a notícia, ó. STJ decide afastar ministro Marco Buzzi após acusação de importunação sexual. Eu tô assim, gente, eu tô chocada. Tô chocada aqui com essa notícia. O STJ, tá, reunido em sessão extraordinária realizada nessa terça-feira, decidiu por unanimidade, gente, tá? Gente, eu vou dizer uma coisa pra você, se é por unanimidade, é porque tem caroço muito grande nesse angu. Deve ter coisa muito pior do que a gente já sabe. Foi por unanimidade. Todos, tá, gente, tá, pediram afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi enquanto as investigações estão acontecendo. Ele é investigado por importunação sexual após ser acusado por uma jovem de 18 anos. Uma nova denúncia foi feita ao CNJ também nessa segunda-feira. Então já são 2 denúncias contra ele. A mulher já prestou depoimento à corregedoria da CNJ. Ou seja, 2 mulheres já denunciaram. Em nota, a defesa do ministro afirma que ele está dizendo que é inocente, né, gente? Então a nova sessão foi marcada para 10 de março. Gente, eu estou muito feliz com essa notícia. Estou muito feliz. Inclusive, antes tinha saído aqui a notícia de que possivelmente ele pode ser, com risco de ser afastado. Buzzi apresenta novo atestado de 90 dias. Não adiantou. Apresentou atestado de 90 dias, mas mesmo assim ele foi afastado do cargo. Então, o ministro abusador, covarde, que isso aqui para mim é um covarde, tá? Um homem casado, segundo aí as notícias que estão circulando na imprensa, foi para cima da menina e a justiça está sendo feita, gente, tá? Graças a Deus, a justiça está sendo feita. O primeiro passo foi tomado, ele foi afastado do cargo, tentou aqui, né? Deixa eu pegar um atestado, que assim eu me safo. Não adiantou, aconteceu a reunião e hoje lá foi decidido, né, gente? Então, o STJ foi decidido que ele está afastado. Ele foi afastado do cargo enquanto aí as investigações vão acontecendo. E por mim, ele vai ser expulso do cargo, gente, tá? E por mim é pior, ele tem que ser preso. Preso, gente, tá? De tão grave as acusações que estão acontecendo. Claro, tem que ser preso se realmente for comprovado tudo contra ele, né, gente? Então, ele tá dizendo que é inocente, que nunca fez nada, que ele é um anjinho. Mas, gente, para ter sido a decisão unânime, por unanimidade, todos pediram afastamento é porque eles devem ter provas que complicam muito a situação do ministro. A nossa queridíssima deputada federal Bia Kicis, gente, tá? Detonou e destruiu os ministros do STF sem dó e nem piedade. Foi para cima de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, sobrou para um outro ministro também, e de quebra ela descobriu uma notícia, uma revelação e decidiu jogar a lama no ventilador. Vocês não têm noção, gente, tá? Do desespero que tá dentro do STF com algumas notícias que estão
prestes a ser reveladas aí na imprensa. E aqui ela deu um spoiler e é uma bomba, gente, tá? Acompanhem com muita atenção que vocês vão entender. Deputada, e aí, quem precisa do tal código de conduta? Olha, esse código de conduta, bastava ter um artigo, né? Ministro Supremo tem que obedecer à Constituição. Pronto. Né? Bastava esse artigo, não sabe de mais nada. Né? Gente, é um absurdo. E outra coisa que as pessoas não estão falando é que nós temos o Senado, que é responsável por fiscalizar os atos dos ministros do Supremo. Se você cria um código de conduta, um código de ética, eles é que vão ficar responsáveis por decidir, julgar se um ou outro descumpriu esse código. Quando, na verdade, esse código ele tem um valor muito menor do que as leis e a Constituição. Então, assim, é mais uma historinha para eles ficarem ali na panelinha deles e dizerem, olha, a gente não precisa do Senado para fiscalizar a gente, porque nós temos um código de conduta que seria de responsabilidade deles. Claro que isso não iria anular a Constituição, mas quem tem a Constituição e já não cumpre, seria mais uma desculpinha para eles, assim como eles dizem que o regimento interno deles permite que eles abram inquéritos por qualquer ato, infração que ocorra dentro do Supremo, e daí o Barroso diz que o que acontece na internet considera como sendo o Supremo, nesse mundo virtual. Então eles falariam o seguinte, não, é o Código de Ética, vamos julgar nós aqui se alguém feriu ou não. Nós temos a Lei 1189, minha gente, que é de 1951. Olha só, vou ler para vocês o artigo 39, que fala que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Item 1. Alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Item 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Item 3. Exercer atividade político-partidária. Item 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Item 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e o decoro de suas funções. Eu pergunto, vocês conseguem identificar algum item em que eles não tenham incorrido? Então eu vou dizer para vocês, o item 1, altera, que incorre em crime de responsabilidade, aquele que altera por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Esse aí vocês podem achar, nesse daí eu acho que ninguém incorreu. Pois eu digo para vocês, eu fiz uma denúncia na CCJ, como membro da CCJ, quando nós estávamos julgando o caso do Ramagem e dos demais julgados lá no Núcleo 1, que é o Bolsonaro e outros, porque nós temos, a Câmara dos Deputados, a prerrogativa de suspender um processo que corre contra um deputado federal. E nós analisamos isso e decidimos suspender. E o ministro Alexandre de Moraes, ele alterou a decisão que ele tinha dado como relator, depois que o Lindbergh Farias, entrou com uma petição falando assim, você tem que dizer qual é o limite daquilo que eles podem suspender. Tem que ser só o do Ramagem, não pode ser dos outros, e também só pode pegar os crimes que ocorreram depois da diplomação, e não antes. E aí, o Alexandre alterou essa decisão. E o ministro Zanin, que era o presidente da turma, mandou um ofício para a Câmara, um segundo ofício, alterando também o que eles haviam decidido, alterar a ata do julgamento, minha gente. Alteraram o acórdão, o voto do ministro, alteraram a ata do julgamento. E vocês sabem o que aconteceu com essa minha denúncia? Eu vou contar para vocês. Aquele grupo Prerrogativas entrou com uma representação contra mim para o PGR, dizendo que eu estava injuriando o ministro Alexandre de Moraes. Eu entrei com uma ação contra eles, uma ação civil contra eles, porque assim, o grupo Prerrogativas quer me proibir de exercer a minha prerrogativa de parlamentar. Então, assim, o deboche corre solto, é um descalabro, eles não respeitam lei, não respeitam a Constituição, não respeitam o Código Penal, não respeitam a lei de responsabilidade, aí vão querer trazer o quê? Um código de condutas agora? Para que eles mesmos decidam? Pelo amor de Deus, né? Passou da hora. Gente, deputada federal Bia Kicis, aquela deputada que não tem medo, tá? Ela vai lá, bate no peito, fala, rasga o verbo e fala aquilo, né, que tá entalado na garganta do povo brasileiro. Essa aqui é uma mulher de coragem, tá? Merece e muito estar no Senado Federal, se Deus quiser, ao lado de Michele Bolsonaro, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Tem mais, gente. Agora ela que a gente ama de montão, Marina Helena, foi pra cima do Lula, gente, mas assim, sem dó e nem piedade. Vídeo simplesmente
espetacular. Detonou o Lula e o Haddad sem precedentes. Assistam. Nós não tiramos proveito de explicar o que nós herdamos do governo anterior. Porque se se falava de maquiagem contábil, o que aconteceu de 2022 para 2023 é uma espécie de estudo das contas públicas. Uma coisa alucinada que aconteceu. O bom é que a gente tem os números, Haddad. E contra números não há argumentos. Então vamos lá. Você pode mentir o tanto que você quiser. Eu vou estar aqui para provar que você está mentindo. Primeiro, vamos começar falando de estatal? Vamos lá? Prejuízo já acumulado nesses 3 anos de Lula. 16 bilhões. Quanto que foi no Bolsonaro? 24 de lucro. 24 bilhões de lucro. Isso porque essas empresas estatais que a gente vê aí os números, a gente não inclui as maiores. Na Dilma era 60 bi de prejuízo. O governo Bolsonaro está falando de 700 bilhões de lucro. Então vocês conseguiram quebrar a Petrobras. Começa por aí só de estatal. Vamos falar de déficit? Você tá falando de déficit, né? Déficit foi maquiado, esse papo aí seu. A gente tinha, o governo Bolsonaro encerrou com um déficit nominal de 500 bilhões. Sabe quanto que tá o déficit nominal nessa sua gestão aí? Você tá saindo e largando esse roubo pra gente? Mais de 1 trilhão de reais. Ou seja, a gente tá falando que mais que dobrou. Dobrou, meu caro. Como é que você explica isso, hein? Agora, isso porque o senhor trouxe pra gente aí 27 aumentos de impostos que lhe deram o título de taxade. No governo Bolsonaro, reduziu impostos. Reduziu impostos. Com uma pandemia. Teve queda de imposto de combustíveis, IPI. Então, assim, de onde você tá falando isso? Agora, com todo esse aumento de imposto, você ainda conseguiu aumentar a nossa dívida. A gente tá falando que esse governo aí, desgoverno do Lula, já superou 10 trilhões de dívida. Vai ser um aumento de mais de 10 pontos do PIB. O governo Bolsonaro, com pandemia, queda de 3,6 pontos do PIB de dívida. Ou seja, como assim? Do que o senhor tá falando? O que o senhor tá falando? Pelo amor de Deus, tá igual o chefe dele, quer vender lorota aqui, mas a gente tá aqui com os dados na mão. Vai ser impossível do senhor contar tanta mentira. E eu queria dizer mais um ponto aqui, que às vezes fica perdido. Tiveram reformas importantes microeconômicas para melhorar o ambiente de negócios. Marco do saneamento. E vocês falam tanto de meio ambiente, a primeira medida do Lula era tentar reverter o marco do saneamento. Fizeram essa babaquice da COP30 aí, sendo que o pessoal lá tá sem esgoto. Porque é isso que vocês fizeram. Falam como se não ficassem, já tivessem há 18 anos no poder, pelo amor de Deus, ministro. E outras também, como lei de liberdade econômica. O que o Lula fez aqui para melhorar isso? Não fez nada. Fez aumento de IOF, agora tá tentando implementar o fim da escala 6x1. Então, assim, fora todas essas questões micros que estão fazendo com que quem produz e gera emprego e riqueza vá embora do nosso país. Parabéns. Melhor ministro que o Paraguai já teve. É, gente, mais uma vez, né, Marina Helena desmascarando o Lula e o seu ministro incompetentíssimo, né, o Fernando Haddad. Na verdade, o Taxade. Tá aí, gente, tá? Aqui é assim, a gente fala e prova. Marina Helena, mais uma vez, com um belíssimo trabalho, a sua equipe de edição impecável.